Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 22.400 dólares. Bitcoin que sobe junto com os mercados globais depois de anúncio de juros do Fed. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do preço, te mostrando se eu acredito que já formamos o fundo desse movimento ou se vem mais queda por aí. Também quero fazer análise das altcoins mais pedidas, as 10. ADA, BNB, Ethereum, Gala, Link, Litecoin, Mana, Near, Sol e Ripple. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar falando do Bitcoin no 4 horas, tá? Falando principalmente desse volumão que a gente teve aqui no anúncio da taxa de juros, que foi o esperado do mercado, tá? 0,75 pontos percentuais. Também vamos abaixar o tempo gráfico para falar de um padrãozinho de continuação que a gente está formando e zonas que a gente precisa romper para demonstrar força. Além disso, vamos falar do S&P 500, que também teve uma recuperação desde o anúncio, e vamos atualizar o sentimento, mostrando o que os nossos indicadores estão ditando aqui para as próximas horas e dias, tá? Também quero te mostrar onde as instituições estão tentando segurar o mercado para cima e para baixo neste momento. Mas antes de começar, e depois da análise do Bitcoin, vamos para a análise das altas, começando da ADA e indo até o Ripple, tá? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e ativar o sininho, tá? Muitas pessoas estão me falando que não estão recebendo as notificações. Para você que não sabe, eu sempre tento gravar 2 vídeos por dia, antes de meio-dia e antes de 8 horas, mas quando a gente tem grandes movimentos, eu apareço de madrugada, eu apareço de manhãzinho, eu apareço a hora que for, tá bom? Então fiquem atentos ao canal, se você não receber a notificação, pode vir que provavelmente tem um vídeo aqui te esperando, beleza? Vamos lá, investidores, vamos começar aqui então falando do Bitcoin no 4 horas, tá? E no 4 horas, a situação do Bitcoin me parece interessante, no sentido que a gente caiu muito sem nenhuma correção e agora a gente deixou um volumaço aqui nesse fundo e podemos estar caminhando para pelo menos fazer um pullback desse movimento, tá? Um pullback aqui para a região dos 24, 25 mil dólares não desconsideraria e não descartaria a nossa tendência de baixa aqui, tá? Lembrem-se disso. A situação agora para o Bitcoin é complicada. Mas isso não quer dizer que a gente vai simplesmente só cair, tá? Então eu acho que assim a gente formou um fundo, pelo menos local, para a gente dar uma respirada aqui, indo testar, buscar essas zonas de Fibonacci aqui, tá bom? Por que eu acredito nisso? O primeiro ponto, né, que eu quero destacar é o volume. A gente teve o maior volume aqui em muito tempo. Na verdade, esse foi o segundo maior volume da história no 4 horas na Binance Futures. E se a gente pegar, por exemplo, o candle de 1 hora, foi o maior volume da história no candle de 1 hora, tá? Então, realmente é impressionante o que aconteceu no momento da divulgação do Fed. E eu entendo que, se a gente não formar o fundo aqui e formar esse pullbackzinho minimamente, cara, é sangue desenfreado, tá bom? Tem muita gente presa abaixo do preço agora e por isso eu acredito que a gente pode sim fazer esse pullback. Quer dizer que eu vou fazer um long aqui no Bitcoin? Não. Quer dizer que eu estou exposto a ele? Sim, quer dizer que eu estou exposto, já que as nossas exposições foram feitas à medida que o preço ia caindo aqui. E nesse momento o preço já está indo lá para o nosso preço médio, né? O que é muito bom, afinal, a gente vai começar a fazer vendinhas para diminuir o nosso risco à medida que o preço vai subindo. Assim como a gente também pode olhar para ter grandes oportunidades de shorts nas altcoins, inclusive a gente vai falar sobre 10 delas aqui. Mas beleza, então, se a gente tem esse volumão aqui, a gente entende que tem muita gente presa. Mas isso não quer dizer que o preço ele tem que subir. Quer dizer que se tem um grande volume aqui, não vai ser fácil a gente chegar e romper de uma vez para baixo, né? Então, se a gente voltar rompendo toda essa região, para mim é problema. Para mim é um sinal de que a queda vai persistir aí por semanas e quem sabe a gente pode ir muito além dos 20 mil dólares, tá? Então talvez faça sentido, se a gente começar a fechar abaixo dos 20 mil dólares, diminuir a nossa exposição no mercado, já que seria uma demonstração de fraqueza muito grande, tá? Assim como, na minha opinião, se a gente conseguir romper para cima algumas regiões aqui, vão ser demonstrações de forças importantes. A primeira região é justamente o topo que a gente formou aqui, próximo dessa região dos 22.800 dólares, tá? É um topo importante, a gente até falou sobre ele no vídeo de mais cedo. Para que ele é a região aqui
de 0,786 de Fibonacci e a região de um antigo topinho aqui lá no dia 14 de junho às 13 horas, tá bom? Então romper aqui esse pivô é muito bom, assim como romper também essa região dos 23.500 seria extremamente positivo para o preço, tá? Porque esse rompimento poderia levar a gente a, enfim, ir testar esse Fibonacci ali, pelo menos mais próximo ali dos 24.500, 25 mil dólares, o que seria um respiro aí mais do que merecido para o Bitcoin, correto? Continuando, né, em relação aos suportes aqui no curto prazo, eu acho que os suportes vão estar nesses candles de volume, tá bom? Então eu vou chegar até mais próximo aqui para vocês verem, ó. O candle com maior volume é justamente este aqui, e depois nós temos esses dois, tá? Então toda essa região entre... os 22.400 está muito esticado, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar este fio. Acredito que a partir dos 21.800 já é um suporte importante. Posso até colocar os 22 aqui, já que... Repara que a gente tentou fechar por diversas vezes e quando conseguiu, a gente foi embora, digamos assim, né? Então, a partir dos 22 é suporte importante até essa região do fundo, tá? Até a região do fundo dos 20 mil dólares. Então, aqui para mim, pode ser uma buy zone para quem não se expôs, para quem foi mais conservador. Não tem nada de errado em não se expor nessas quedas, tá bom? Afinal, muito claramente a situação é tensa. A gente tá melhorando aqui, formou um fundinho importante, mas mesmo assim a gente continua numa tendência de baixa. Então, não tem nada de errado você esperar um pivô, eu acho que esse pivô veio, tá? Pode ser sim oportunidades de compra nessa região, com um stop bem delimitado, um pouco além dos 20 mil dólares, tá? Eu particularmente penso sim em me expor mais com o preço voltando aqui e vou estopar boa parte dessa exposição caso a gente rompa e comece a fechar abaixo dos 20 mil dólares. Tranquilo? Continuando e fazendo uma atualização aqui do S&P 500, temos alguns pontos, né? Primeiro, o S&P 500 também caiu muito sem corrigir nas últimas semanas e basicamente agora a gente não testou nem 0,382, né? Então um teste dos 3.900 também seria algo natural, na minha opinião, para o S&P 500. Poderia levar o Bitcoin a fazer um teste também da região do 0,382, tá bom? Lembre-se, a gente está correlacionado com isso aqui. Se isso do nada começar a romper para baixo, podemos ter problemas, né? Mas, como vocês sabem, né, o mercado ele até aturou bem o aumento de 0,75, né? Realmente, parece que já estava precificado esse aumento aí, maior do que o Fed tinha prometido. Quando a gente lançou, o mercado ficou volátil, foi para os dois lados, né? Mas quando o Powell começou a falar, o mercado se acalmou e a gente assumiu essa tendência de alta no curto prazo, tá bom? Isso pode fazer o S&P 500 pelo menos dar um pullback, mas a gente não pode esquecer que a tendência ainda é de baixa, né? Então, a partir dos 3.900 aqui, para mim é a zona complicada, tá? E é uma zona aqui que não vai ser tarefa fácil a gente romper para cima. Tá? Então toma cuidado, tá? Mas acho que pelo menos até os 3.900 a gente pode ter força para respirar, digamos assim. Correto? Continuando fazendo uma atualização de sentimento, tá? Sentimento a gente tem alguns pontos, beleza? Primeiro, as sardinhas estão vendendo no mercado, o que é algo positivo. Segundo, o nosso long short rate não tá legal, mas também não tá terrível, ele tá em 1,75. Deu uma subidinha nessa última alta e sem aumento do open interest, o que não confirma, tá bom? Então justamente por isso eu acho que nesse momento é uma oportunidade da gente ir vendendo aos poucos a exposição muito grande que a gente acabou ficando no Bitcoin nessa queda. Pô, comprar Bitcoin a 20 mil dólares, não esperava isso, então a gente comprou muito. Agora, nosso momento de ir vendendo aos pouquinhos, tá bom? Se você não quiser vender o Bitcoin, eu entendo, se você não quiser, eu também não estou vendendo muito, eu olharia para as altas agora que estão subindo mais e olharia para shortar elas, tá? Nesse momento eu estou com 6 shorts nas altcoins, nenhum estopou ainda. Eu espero que stoppe, porque aí o Bitcoin provavelmente vai estar subindo, né? Mas faz parte, estou me protegendo, tá? Já que a minha exposição ficou bem grande no Bitcoin. Tem muita gente me perguntando, pô, Pablo, por que as altcoins estão subindo mais do que o Bitcoin? Como assim? Galera, na verdade isso é algo completamente natural, tá? Da dominância. Afinal, as altcoins, quando o Bitcoin despenca, elas caem muito mais. Quero lembrar para vocês o que aconteceu no último fundo importantíssimo que a gente teve no Bitcoin, que foi lá dos 30 mil dólares para a gente voltar e romper a máxima histórica, vocês lembram? Foi bem aqui em maio, olha só. Repara que a nossa dominância estava despencando, né, em maio, e quando a gente achou o fundo, foi dia
19, né? 19 de maio, a gente teve um pump nessa dominância de 39 para 48, né? Algo bem semelhante ao que a gente teve aqui, né? Só que aqui a gente foi, exatamente, né? Só que aqui demorou mais tempo, aqui foi tipo em 2 dias, foi bizarro, né? Mas enfim, o que aconteceu depois? A dominância despencou, tá? A dominância, ela foi aqui de 48, caiu 15% e foi para 41, tá? Então é natural que a dominância, ela corrija. É justamente por isso que, depois de ter realizado os nossos lucros em longos na dominância, a gente não tava comprando a dominância aqui em cima, porra. A gente não compra nada que tá esticado, tá? Então quando ela começou a esticar aqui, opa, já começa a ficar mais interessante para eu pensar numa operação aqui na dominância, beleza? Então, acho que pode ser uma buy zone para dominância aqui, tá bom? Eu fortemente acredito que a gente vai ter algo semelhante a isso aqui, ó. A gente vai conseguir romper esse topinho aqui eventualmente. Eu acredito que, independentemente do que o Bitcoin faça, tá? Porque se a gente começar a despencar, eu imagino essa dominância subindo muito rápido. Se a gente começar a subir, eu imagino que as altcoins não vão conseguir acompanhar o Bitcoin, beleza? Então, talvez o melhor cenário para as altcoins seja essa consolidação aí, que pode levar a gente até essa queda na dominância dos 15%, né? E até agora a gente caiu aqui 6%. Então é um movimento natural, tá? Não acho que por causa disso o mercado vai acabar, eu acho que não, tá? Eu acho que esse aumento na dominância aqui já gritou um fundinho importante pra gente. É claro que seria melhor que estivesse subindo, o risco seria menor, mas, galera, não existe retorno sem risco, né? Eu acho que a gente fez bem em se expor ao risco essa semana, principalmente aí nos últimos dias, correto? E vamos crer aqui, né? Essa queda na dominância aqui, as altcoins estão subindo. Deixa eu pegar a que mais está subindo aqui, a Sol, por exemplo. Mas a alta dela aqui, cara, não faz nem cócega na queda que ela teve. Então, por que a dominância está caindo? Porque as altcoins estão respirando. Cara, até a Luna no Road to Zero, ou seja, no caminho dela até zero, ela deu pumps de 500, 400, alguns a gente até pegou, né? Ou seja, as altcoins, caras, elas não vão perder 95, 98% do valor igual foi em 2017 de uma vez, não. Elas têm repiques, né? E, na boa, cara, olha só, se a gente for pegar, por exemplo, a queda da Sol, que é a que mais está subindo hoje, até a mínima, ela chegou a cair aqui 90%, tá? Se eu pegar com essa alta dela de 15% mais a alta de ontem, da mínima ela tá caindo 87%. Ou seja, faz a diferença a gente comprar a Sol com menos 90% ou com menos 87%? Cara, não faz. Então espera essas altcoins demonstrarem mais força, tá? E é justamente sobre isso que a gente vai começar a falar quando a gente olhar as altas. Quais demonstraram força, quais não demonstraram, beleza? Porque, cara, você comprar essa altcoin agora, você dá um tiro no escuro, tá? Foque suas exposições naquilo que é praticamente certo, uma grande probabilidade que vai voltar. Eu não sei se a Sol vai voltar, não sei se o Ripple vai voltar. Eu acho que Bitcoin e Ethereum são as que disparado tem maior probabilidade. E eu aposto, tô colocando grande parte do meu patrimônio que elas vão voltar e vão romper a máxima histórica ainda, né? Mas eu fazer isso com ADA, com BNB, com Link, com... Cara, não, tá? Por isso, eu continuo acreditando que você tem que focar no Bitcoin. E se você quiser se expor um pouco mais ao risco, ao Ethereum, quer se expor mais ainda, escolhe as maiores altcoins somente. Não compra merda agora, pelo amor de Deus. Beleza? Tranquilo. Então, continuando aqui falando um pouco... O sentimento, então, não tá legal. Tá? Não está ruim, mas não tá nem um pouco legal também. Se ele tivesse bonitão aqui, eu não estaria shortando tantas altcoins igual eu tô. Mas como ele tá me pedindo aqui cautela, eu basicamente estou shortando as altcoins, tá bom? Vamos lá, continuando e vamos dar uma olhada aqui no book agregado. Ó, estamos tendo uma pressão compradora, o que é muito legal, tá? Estamos tentando segurar acima dos 22 mil dólares o preço. Então, mais de 200 milhões de dólares aqui, né? Então, legal isso é interessante, tá? Toma cuidado se romper esses 22 e não começar a aparecer mais ordens aqui, tá? Porque tem meio que um caminho de ninguém aqui. Olhando um pouco sobre ordens de venda, a gente tem uma pressãozinha vendedora até os 23. Se romper não tem muito nos 23.500, tem um pouquinho ali nos 24, tá? Então, assim, olha aqui a ordem nos 23 e a pressãozinha que a gente está tendo aqui no curto prazo que eu mostrei para vocês. Ou seja, investidores, me parece um preço justo para o Bitcoin,
estão tentando pumpar ele no curto prazo, mas tem ordens grandes até os 23. Então, eu acho que a ideia é ainda manter certa exposição, mas se proteger, diminuindo um pouco essa exposição e ou shortando altcoins que subiram mais do que o Bitcoin hoje. Beleza? Continuando falando um pouco sobre agora as alts, tá? Vamos começar na ADA Cardano. Vamos lá. A ADA Cardano, por mais incrível que pareça, é uma das menos piores, tá bom? A ADA Cardano, ela conseguiu segurar nesse fundo aqui, que é importante, e está formando um pivô. Olha, eu vou falar com vocês, na boa, para a gente pegar uma reversão dessas moedas no diário. Por quê? Porque enquanto elas não reverterem no diário, tudo isso pode ser só um pullback do Bitcoin. E se a gente começar a despencar, essas altcoins podem sofrer muito mais, tá? Então eu não vejo por que a gente tem que comprar aqui nesse pivô no 1 hora, sendo que não faz diferença eu comprar a ADA Cardano a 52 centavos ou a 65, cara. Para mim faz pouquíssima diferença. Se você pegar da máxima histórica, vou dar mais um exemplo para vocês. Até o fundo ela caiu 87, até agora 82. Se eu esperar até o 65 ali, 78. Cara, então não tem por que se expor ao risco dessas altcoins agora, cara. Eu sei que vai ter muita gente falando aí que as altcoins vão voar, mas, cara, por favor, não tenham FOMO. Né? FOMO é o medo de ficar de fora. Então não deixa essa turma que tá falando para vocês comprar altcoin desde a máxima histórica falar para vocês comprarem agora. Foca no mais importante. Foca no Bitcoin. Foca naquilo que é mais seguro nesse momento. Tá? Quer colocar um tempero, igual eu? Ethereum. Grandes altcoins, cara. Mas, por favor, não vai dar win em altcoin agora. Não faz nenhuma diferença você comprar ela depois que caiu 82% ou 78%. Se a gente realmente reverter a tendência nas altcoins, o negócio vai ser muito bonito e a gente vai pegar vários trades, beleza? Então não se desespere, não tenha FOMO, beleza? Continuando, BNB. Vamos lá. Cara, BNB. Vamos pegar aqui no 4 horas. Ela deu uma oportunidade de short aqui essa semana. Mas basicamente a BNB não tá legal. Tá? A BNB, como vocês podem ver aqui, a gente rompeu essa zona. E basicamente a gente está indo fazer pullbacks. Tá? Então eu não vejo grandes oportunidades aqui na BNB. É claro que talvez amanhã a gente faça um vídeo falando de quais podem ter esse trade aqui no 1 hora, tá? Pode ser. Porque eu sei que a maioria vê isso aqui e compra altcoin para longo prazo, tá? Eu não faço isso. O que a gente vai buscar aqui são trades, beleza? Tirando o Ethereum que, enfim, compramos para longo prazo. Então, amanhã a gente discute esses trades no 1 hora. Agora eu quero olhar um pouco mais no longo prazo, beleza? E sem chance, muita resistência nessa região aqui entre os 270 e os 310, tá? Então a gente pode até dar um pullback aqui, mas mesmo assim não vai ser fácil a gente reverter essa tendência de baixa. Ethereum. Vamos lá, Ethereum é outra também que está sofrendo, galera. E justamente pelo Ethereum estar sofrendo é que eu quis encher o carrinho nele, né? Eu não vou encher o carrinho na moeda que está subindo 15% hoje. Eu vou encher o carrinho na moeda que está subindo menos do que o Bitcoin, que é o caso do Ethereum. E é claro que não tem a ver com isso só, né? Eu gosto do Ethereum, eu acredito no longo prazo, tá? Então, como eu sei que o Ethereum é mais seguro, eu vou discutir aqui com vocês esse rompimento, olha só. A gente já tem até um alerta aqui nessa região dos vou colocar 1280 aqui, tá? Se a gente rompe isso aqui, cara, traça o seu filo e aí sim você pode fazer um trade no Ethereum com stop um pouco além dos $1.000, beleza? Eu acho que eu vou fazer esse trade, eu já estou bem exposto, não vendi meus Ethereums ainda que eu acumulei. Se eu romper, eu acho que eu vou fazer um trade para me expor mais no Ethereum, já que é só 5% das minhas exposições em relação ao criptomercado que estão no Ethereum agora, 95% no Bitcoin. Certo? Gala. Gala, não vejo grandes oportunidades aqui, tá? A gente basicamente tem muito volume nesse topo, enquanto não rompê-lo, não vejo oportunidade. A Gala é outra aí que caiu demais, não faz nenhuma diferença você comprar ela agora ou esperar o topo que eu te mostrei. A Gala da máxima histórica aqui chegou a cair 95% quase. Se a gente esperar o rompimento ali, cara, é 92, sabe?
Então, pelo amor de Deus, muita calma nessa hora, galera. Com nada a fazer na gala. Link. Link também é uma das melhores, tá? Link também é uma das melhores. A gente conseguiu fazer uma armadilha nesse fundo aqui. A gente tem esse alerta, ó, de 0,68 desta pernada. É um pouco complicado, mas se a gente rompe aqui e forma esse pivô, eu vou ficar de olho na Link, tá bom? Não para acumular, mas para fazer um trade a favor da alta. Então eu ficaria de olho nessa região aqui dos $8. Link acima dos $8, traça o seu Fibonacci para procurar um long nela, na minha opinião, tá bom? Litecoin. Vamos lá, Litecoin é uma que também deu oportunidade de short essa semana. E basicamente tendência muito clara de baixa aqui. Todas elas deixaram muitos volumes no topo, então a gente pode estar vendo simplesmente um pullback, né? A gente está aqui na 0,382. Paulo, vai shortar a Litecoin aqui? Não, porque ela tem muito volume no fundo e basicamente teve um volume de rompimento aqui. Então talvez a gente shorte ela se ela chegar no 56, 57 aqui. Tá? Long sem chance, até porque fundamentalmente eu não acho que a Litecoin vai voltar nem perto as máximas que ela chegou aí. Em 2017 nem se fala, né? Que ela nunca recuperou nem perto. E 2021 também. Mana. Vamos lá. Mana. Cara, Mana deixou uns volumes grandes aqui, tá? Então isso já descarta o short que poderia ser feito por causa dessas resistências muito fortes. Mas eu não vejo por que não esperar o rompimento dessa linha de tendência gigantesca aqui. Esse pivô pode dar uma oportunidade na Mana, tá? Ela acima de $1, eu vou ficar de olho para traçar esse Fibonacci. Lembrando para vocês que a gente volta essa semana ainda para analisar as altcoins e analisar esses rompimentos, tá? Para pegar alguns. Near. Near mesma coisa, né? Não conseguiu passar aqui, rompeu para baixo, um negócio muito feio. Não pensar em nada na Near, apesar desse volumão no fundo. Tem muito volume aqui, tem muito volume aqui, aqui no rompimento. Então, nada a fazer na Near. Teria que fazer um pivôzaço aqui, o que eu acho extremamente improvável, tá? Então, não faria nada na Near. Sol. Vamos lá. Sol é uma das que mais caíram. Muito volume no fundo, volume no rompimento aqui, tá? Já que ela já caiu tanto, cara, eu não vejo por que a gente não esperar esse rompimento, tá? Então, Sol acima dos $45, eu vou olhar para traçar um Fibonacci para tentar pegar ela aqui com um stop curto, beleza? Quer dizer, não vai ser um stop curto, né? Afinal, ela despencou tanto, mais tanto, que vai ser um stop longo, mas eu acho que faz sentido, tá bom? Desde que a gente rompa. Nesse momento aqui, você poderia sim pensar numa compra nesse curto prazo? Cara, poderia, tá? Mas eu sinceramente prefiro que essas compras sejam no Bitcoin. Por quê? Porque se o Bitcoin voltar rompendo o fundo ali, cara, eu não acho que a Sol vai vir aqui, vai segurar e vai pra lua, tá bom? Então acho que o Bitcoin é mais seguro nesse momento para operar esse pullback aqui, tá? Para fazer essa compra para continuar a alta. Eu prefiro esperar as altcoins realmente demonstrarem essa força e romperem para cima. Ripple. Vamos lá. Ripple, pô, também volumaço aqui, bonito esse volume na Ripple, hein? Mas muito clara a tendência de baixa, sem chance de fazer qualquer compra aqui. Na verdade, a gente poderia ter uma venda, a gente tem alerta aqui na região dos 36,58, né? O que a gente está agora, né? A gente está com as altcoins recuperando e indo testar mais ou menos 0,382 de Fibonacci, tá? Eu acho que os shorts que a gente teve são de altcoins mais feias, a gente não está shortando nenhuma dessas. Mas eu diria que para shortá-las, a gente vai ter que esperar elas chegarem mais próximo dessa resistência aqui. Quem sabe no Bitcoin 25, 24, beleza? Mas então, investidores, eu acho que é isso, tá? A gente fez uma análise mais de longo prazo das moedas. A Ripple, por exemplo, tem que romper aqui para cima, tá muito longe ainda, tá? 45 centos, 44 centos ali. Eu acho que a grande tônica agora é estar exposto no Bitcoin. No Bitcoin, eu acho que você tem que estar. Essa é a chance, entendeu? Porque é o que eu mais vejo no mercado. A gente tá tendo queda, aí sempre aparece alguém. Aparece duas coisas, né? Primeiro, os profetas, falando, eu avisei, eu tô falando há 3 meses. Parabéns, né? Não me diga o que você... Eu fico até estressado aqui. Mas é porque a turma conta vantagem, né? Sem apresentar, sem estar dando a cara a tapa, né? Sem estar arriscando a própria pele. Então não conta. Pra mim não conta, cara.
tomara que você não tenha perdido dinheiro, tomara que você tenha ganhado, né? Mas fala sério, você ficar vindo aqui e falar, eu avisei todo dia, velho, vira página, né? Eu acho que sim, a gente tem que aproveitar essas oportunidades, porque quando a gente chega em 20, aí você vai ver um tanto de gente falando que vai a 14. Quando chegar, e se chegar a 14, você vai ver falando que vai a 10. Se chegar a 10, você vai ver falando que vai a 5. Se chegar a 5, você vai ver falando que vai a 1. Tá? Eu vivi isso em 2017, eu vivi isso em 2020. E se tem uma coisa que sempre deu certo pra mim, foi comprar Bitcoin quando essa turma toda, a turma do eu avisei e a turma do vai cair mais, começa a aparecer em peso igual estão aparecendo. Bom, então eu acho que faz sentido sim a gente ter exposição no Bitcoin, mas a gente tem que aproveitar essas subidinhas para nos proteger. Seja indo vendendo aos poucos, igual a gente está fazendo, seja a gente shortando as altcoins, que também dá uma proteção muito legal. Beleza? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever, caso não seja inscrito. Deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. A gente volta aí dependendo da volatilidade na madrugada, mas de qualquer maneira no meu Instagram, às 8 da manhã, pablo.granier. Não esquece de me seguir, primeiro link na descrição. E aqui no canal, antes de meio-dia, também tem vídeo, tá? Forte abraço e a gente se vê. E não vou colocar a musiquinha, não. Tá dando muito azar a musiquinha, né?